Começamos mais um Backstage com Paulo Sereda, gerente regional no Sebrae, com quase 30 anos de experiência e indo aí para o seu 33º ano de consultoria. Experiências riquíssimas no empreendedorismo, tanto para microempreendedores, a empreendedores que têm estruturas maiores e robustas, e lógico, uma vida cristã de se admirar. É uma pessoa que tem muita história e muita bagagem para compartilhar, e na conversa que nós teremos, nós falaremos dessa esfera do empreendedorismo, trazendo muitos princípios e valores cristãos e referências e histórias para você que empreende, você que é autônomo e você que é cristão ou não cristão e quer aprender desses insights que nós vamos conversar aqui, que com certeza serão incríveis. A gente vai dividir em 4 partes. Eu acho que essa primeira parte pode ser interessante sobre como a gente pode de fato caminhar entendendo esse universo de empreendedorismo para quem quer empreender, como que a gente pode caminhar entendendo a informação para poder acertar mais, né? Mesmo sabendo que terão erros, como que eu posso aprender, educar, me desenvolver. Vamos dizer que eu sou um autônomo, um microempreendedor ou um empreendedor e eu não estou tendo sucesso. O que eu preciso fazer na minha vida, né, como empreendedor? Então vamos dividir, tem um caminho para a gente perseguir, tem uma riqueza em tudo que você falou. Primeiro, me permita não concordar com você, não foram fracassos, até porque eu acompanhei. Você tentou, não deu certo e você aprendeu. Até porque a gente conversou depois disso. E você aprendeu e você remodelou e tentou novamente. O fracasso seria se eu ficasse tentando fazer a mesma coisa do mesmo jeito e obter um resultado diferente. Atribuem a Einstein a frase que isso é loucura. Fazer a mesma coisa do mesmo jeito e querer um resultado diferente. Não sei se é dele ou não. Não importa quem disse, tem razão. Então você mudou a estratégia, aprendeu com o erro e foi para frente. Segundo, o conceito de erro e acerto, principalmente no mundo corporativo de negócios, ele é relativo. A gente tem que tomar decisões. E a gente avalia a decisão como acertada ou não mediante o resultado que eu esperava. Então a primeira coisa que a gente precisa entender antes de tomar a decisão é saber onde eu quero chegar com o negócio e com a decisão que eu estou tomando. Porque se eu tomar uma decisão qualquer, sem saber quais são os objetivos, o foco que eu espero, eu vou estar muito volátil. E aí o resultado que eu vou colher vai ser um resultado completamente alheio à minha capacidade de controle. E aí pode ser negativo, e eu defino como um erro. Então, boa parte no processo de gestão, eu vou com aquilo que o professor Clóvis de Barros Filho fala sobre erro, acerto, decisões, né? A angústia nos acompanha boa parte do tempo. Eu posso decidir por A, por B, por C, por D, eu posso decidir não tomar decisão nenhuma. No momento de decidir, não existe a isenção. Então é outra coisa que o empreendedor precisa entender. Se você decide esperar um pouco mais, você está decidindo esperar um pouco mais. Então você precisa avaliar os riscos frente ao seu planejamento, frente aos seus objetivos, para ver se o risco de dar errado, um resultado ruim, é grande ou pequeno frente a isso. Sempre existe horizonte de análise de risco. Sim. Nunca existe certeza. Aliás, a pergunta que mais nos fazem no Sebrae é o que eu monto com a certeza que dá certo, que dá dinheiro. Não tem resposta para essa pergunta. E aí, entrando no que você colocou de como é que eu trabalho o meu empreendimento para ampliar minhas chances de sucesso, primeiro eu preciso ver se eu não tenho um vício de origem. 32 anos, é para 33 anos de consultor, 29 de Sebrae, vai para 30 agora na história. Já atendi muita gente. E não teve nenhuma empresa que eu consegui recuperar e que colegas meus consultores conseguiram recuperar quando o estado de prejuízo, buraco de caixa, de insolvência era tão grande que não dava tempo de corrigir a origem dela. Quando você pega uma empresa que muitas vezes está com um problema de caixa, está com um problema de conseguir ter superávit, mas ela é muito bem montada, tem a sua lógica muito bem estruturada na gênese, ela está muito bem focada de negócio, a gente consegue implementar controles, melhorar processo, e aí você reduz, tampa buracos e você ajuda essa empresa a crescer, a recuperar. Quando a empresa precisa gerar caixa, mas ela é ruim na origem de mercado, até você reposicionar muitas vezes não dá tempo. Porque praticamente abrir um negócio de novo. E essa
Faz sentido. E esse erro de gênese acontece muito quando você chega para o empreendedor e pergunta para ele, tá bom, mas qual é o seu negócio? O que você vende? O que você oferece? E o cara fica meio sem saber o que responder para você. Ou responde, eu vendo pizza. Né? E aí a ideia da pizza é o porquê que você vende pizza. Né? Por que alguém vem aqui e quer comprar uma pizza? O que está na cabeça de uma pessoa na hora que ela tem o despertar do desejo de comer uma pizza? Sim. Né? E aí ela pode ter a decisão de ir na pizzaria e no Disque Pizza, são negócios diferentes. Mas os dois não vendem pizza? Sim, mas o entorno de cada um é diferente. Um vende lazer, sair de casa, prazer, o outro vende comodidade, resolver problema. O cunhado chegou em casa sábado à noite, não sei mais o que eu faço para ir embora comprar uma pizza, não sei se ele vai, né? São negócios diferentes que entregam ao mesmo tangível, mas que ofertam valores diferentes. Então a primeira dica é que necessidade que se supre e de quem. Que aí quando você começou nas suas ideias de negócio olhar muito para essa coisa de resolver o problema e a dor, as suas ideias começaram a ter mais estrutura e maior lógica, e você começa a tomar as decisões mais corretas. Você fala, eu preciso mudar o cenário de fundo, porque a pessoa que está me assistindo em casa, se ele olhar para esse cenário de fundo desse jeito, ele vai ter maior percepção da mensagem que eu quero entregar. Sim. Né? Então as decisões passam a ser em função daquilo que você quer entregar. De fato. Tá? Por isso que o começo, descobrir o valor do negócio que você transfere é muito importante. Na Feira do Empreendedor desse ano, a gente colocou uma sala logo na entrada da Feira do Empreendedor que falava como é que eu verifico se a minha ideia de negócio é viável ou não. E era interessante porque quando ia começar a palestra não tinha quase ninguém. A gente começava a falar, botava o primeiro slide com isso, como é que eu sei se vai dar certo ou não, porque essa pergunta que as pessoas têm na cabeça começava a entrar gente. Que é uma angústia muito grande. E o slide da sequência não existe resposta para isso, mas você pode testar a sua ideia. Dentro da economia, Adam Smith, há quem defenda que ele foi o primeiro teórico a organizar a economia como ciência. Já tinha gente que pensava com viés econômico, Sim. mas ele foi o primeiro que se debruçou sobre a teoria do valor. E é interessante na teoria de Adam Smith que ele atrela que para que alguma coisa possa ter algum valor, primeiro ela precisa ter, o que dizia a minha avó, serventia. Ela precisa servir para alguma coisa, para alguém. E aí ele parou, escreveu a teoria dele. Depois você pega Philip Kotler, lá na frente, dá um pulo, não é? O pai do marketing. Você pega o capítulo 2, quando ele fala sobre valor, satisfação e retenção de clientes, ele vai dizer o quê? Você tem que entregar um valor de uso, que é o problema que resolve. Você tem que entregar o valor de serviço, você tem que entregar o valor da imagem, você tem que entregar o valor pessoal. Então, começa a dizer o que você vai oferecer, Sim. conforme a expectativa do seu cliente e não a sua. Esse é o teste principal para uma ideia de negócio. Sim. Aí eu vou abrir. Se eu abrir e eu não fiz essas perguntas, é bom fazer. Né? E aí, depois que eu estou com o negócio andando, é importante que você, se você está desorganizado, se você confunde pessoa física com jurídica, tira dinheiro da empresa para comprar coisa no mercado, para passear, mistura os bolsos, se você não tem um prolabore fixo, se você não sabe quanto custa para fazer o que você está fazendo, você não tem essas ideias esses controles mínimos, se você produz, você não sabe qual é o processo, se você vende, você não sabe como é que você fecha uma venda, você está desorganizado. E aí você precisa começar a organizar. Então é uma angústia muito grande. Comece por onde? Comece por qualquer lugar. E quando você começa a arrumar um ponto, você naturalmente arruma os outros. Você vai convergir a arrumação para outros pontos. Exatamente. Eu tenho um olhar financeiro, minha carreira foi muito grande em cima de finanças. Então eu gosto de começar a arrumar uma empresa pelo fluxo de caixa. Muito bom. Que controla as entradas e as saídas. Que aí eu começo a perguntar, mas quanto você vendeu? E como que você vendeu? E por que você vendeu nesse meio de pagamento? Aí, por que você comprou isso aqui? Aí você olha, mas por que você tem tanta coisa estocada? E aí você começa a trazer o tripé mínimo da gestão financeira, que é fluxo de caixa, controle de custos e controle de estoque. Sim. Se você organizar isso, você nunca mais vai ter problema de controle financeiro. Sim. Mas eu estou com um buraco no caixa. É porque o teu problema não é de controle, o teu problema é de vender. Sim. Aí volto para a estratégia, eu saio e vou para a estratégia. Então é um caminho interessante da pessoa dar uma boa olhada para fazer. Né? E muito cuidado. O Sebrae é muito pé no chão naquilo que oferece. A gente é muito sincero, até porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, não é lucro. Nós somos um serviço social. É educação, de fato. Isso, educação de fato. E a gente tem, né, a obrigatoriedade estatutária de alavancar 5% só de todo o nosso custo.
Sim. Então a gente vende muito barato as coisas que a gente cobra. E muitas vezes cobra só para a pessoa dar valor. Porque você faz, às vezes, um congresso, alguma coisa gratuita, o pessoal se inscreve e não vem. O no-show médio é de 40%. As pessoas acreditam que o barato é inútil, É né? inútil. Então não, o serviço social vai fazer uma entrega muito importante para você. E o Sebrae nunca vai dizer para você, vem aqui, morra de ganhar dinheiro. Promessas, né? 5 passos para você ser campeão de venda. Promessas de coaches e... nada contra esses Nada aí. contra, até porque é maravilhoso o conceito. Mas cuidado quando alguém chegar para você e prometer que se você pagar uma grana tal e fizer tantas coisas, é certeza que você vai ganhar dinheiro. Certeza não existe no mundo do negócio. Então, sempre que você contratar um consultor, contrate com os olhos que você vai reduzir risco. Essa é a nossa grande oferta. Muito bom. Assim, eu tenho vivido agora uma caminhada. Eu amo educação, né? Então, desde sempre, eu sempre compartilhei conhecimento. De bons anos para cá, eu já tenho feito workshops, palestras e educação em sala, né? E tomei a decisão de entrar de fato de cabeça na educação com profundidade, né? Porque eu acredito que a ferramenta que mais transforma a sociedade é a educação, não tem outro caminho. A educação é um ativo que só você pode obter, uma vez que você obteve, ninguém pode roubar. Isso. E transforma a sua mente para sempre, né? Então, e transforma a sua mente, seu comportamento, seus resultados e assim por diante. E vivendo essa caminhada agora de mentoria, né? Pela primeira vez, a história de mentoria, eu tenho mentorado já algumas empresas. E tem casos interessantes, né? Ambas as empresas que eu tenho mentorado têm caixa, tem recursos para investir, né? Muitas vezes vem do recurso pessoal dos donos, porque tem sonhos, tem o seu propósito, acredita no negócio e quer ter o sucesso, né? E engraçado que cada um investe de uma maneira. Um investe muito em outras mentorias, em outros conhecimentos com promessas que vão ter muito resultado nesses ambientes. E outros investem muito em equipe ou muito em estrutura. Mas a maioria deles não de fato investem na educação pessoal. Porque muitas das mentorias que são prometidas, né, e muitos mentores que prometem, principalmente mentores de internet, prometem resultados garantidos, né? E indo para a questão da educação, né, eu fui transformado pela leitura. Eu comecei realmente a dar certo porque eu comecei a ler. Eu não tinha o hábito de leitura. E quando eu comecei a ler em 2016, eu já estava com meu primeiro negócio dando certo, já tinha 2 anos. Eu comecei a ler e eu comecei a virar um adicto à leitura. Em 2 anos eu li 100 livros. Foi um negócio de louco. E a minha mente nunca mais voltou a ser a mesma. E eu comecei a cada vez mais ter resultado ali. Por que eu estou colocando esses parâmetros aqui, nessas referências aqui? Porque a gente fala de um Brasil que empreende. O brasileiro é empreendedor por natureza, né? Nós temos um povo diferente de todos os povos do mundo. Só que a maior dificuldade que nós temos é a educação, né? E você colocou algumas questões aqui que, de fato, são necessárias para o empreendedor para começar, né? A partir da pergunta que eu fiz. E muito do que acontece no que você introduziu é que é necessário trazer referências de métodos, ideias, modelos, parâmetros já estudados e introduzidos na história do empreendedorismo, né, do mundo corporativo, para que ajude a modelar o seu negócio. Então a gente tem 2 pontos importantes, né, esses lugares que você colocou, mas muito a partir do segundo ponto, modelos, métodos, sistemas que já existem. E qual é a maior dificuldade que você vê nos negócios no geral das pessoas que, mesmo que olhem o fluxo de caixa, mesmo que venham lá, entendam a questão financeira, começam a aprender um pouco mais a questão financeira, começam a arrumar um pilar ali da empresa e começam a convergir a transformação de outros pilares da empresa. Qual que é a maior dificuldade dessas pessoas, desses empreendedores, com educação para os métodos, sistemas, enfim? Comportamento, Marcelo. Empreendedorismo é um assunto que eu apaixonei em 97, então venho estudando de 97 para cá a ideia do empreendedorismo. O Sebrae tem uma defesa muito grande de que o empreendedorismo é muito de comportamental. Inclusive, nós somos a única agência no Brasil que promove o Empretec. O Empretec só é promovido no Brasil, não importa em qualquer território, não ser pelo Sebrae, que é um programa da ONU que trabalha comportamento. E aí, fugiu o nome dele, David McClelland, foi um pesquisador que ele foi pesquisar a teoria motivacional para ver pessoas de sucesso. Na época, o paradigma de sucesso é grana. Hoje a gente entende que sucesso não tem a ver só com dinheiro, né?
A irmã Dulce fez uma obra social fantástica e o último objetivo dela era ganhar dinheiro. Então ela tira do zero um hospital. E isso é ser empreendedor. O William Kankwanga, no Menino que Descobriu o Vento, ele queria estudar, bicho. Ele move mundos e fundos, né? Inclusive tem um filme, né? O Menino que Descobriu o Vento é assim, um tratado de empreendedorismo daquele menino, né? E aí ele mostrou, né? Provou que as pessoas que ganhavam dinheiro, que realizavam seus projetos, elas tinham ali características comportamentais comuns. E que ele chamou de motivação para a realização. Depois isso virou a história do comportamento empreendedor, que a gente coloca muito no Empretec, José de Filion, no Brasil Fábio Fowler, Marina Fleming, tantos aí escreveram sobre o assunto. O que leva você a ter o fluxo de caixa controlado, olhar o fluxo de caixa com frequência, manter ele atualizado e tomar decisão a partir dele é o comportamento de planejamento e monitoramento sistemático. Se você não tiver isso desenvolvido dentro de você, se você não tiver paciência, olhar, modelo mental e ver que não consegue desenvolver, você precisa contratar alguém que faça isso. Porque você não tem o comportamento. Muito bom. Se você está com o teu negócio, eu pergunto para você onde você quer chegar, o que você espera, e você fica olhando para cima e você não consegue quantificar em tempo, sabe que é a tal do smart, né? Tem que ser... Eu estou com renite. Fica tranquilo. Está complicado aqui. Você não consegue especificar, você não consegue medir, não tem métricas, números, não tem métricas. OKRs, né? KPIs, isso, enfim. Você não consegue mensurar, você não consegue tornar isso alcançável. Você não fez uma conta se dá para chegar ou não frente ao contexto. Você não sabe dizer por que é importante, você não tem prazo. E você não consegue também tomar decisões racionais com o recurso? Isso, porque você não sabe onde você quer chegar. E se você tem dificuldade de fazer isso, você precisa trabalhar isso em você. Então, talvez seja ajuizado de você ter um sócio que te ajude a botar essas metas na sua cabeça. E aí você fica bravo com a sua equipe que não dá resultado, mas o pessoal está doido para você falar o que você espera de resultado, você não fala. Sim. Né? Então, é um problema de origem, foco. O foco chama você a buscar informação, chama você a planejar, chama você a fazer todo um trabalho de estruturação do negócio. Então, procurar o conhecimento é um comportamento de procurar ajuda de especialista que vem do foco, que vem da necessidade de planejar, que vem da necessidade de buscar informação, de aprender. Aprender para poder realizar. Então, com certeza, na sua jornada, você deve ter percebido esse padrão de comportamento. Todos os que deram certo tinham esses padrões. Então, de certa maneira, uma empresa forte tem uma liderança forte. Uma liderança. E quando eu falo forte, não é no aspecto de posicionamento estético, né? O forte que eu digo, que tem esse conhecimento prático, né? Esse modelo mental que você falou. Que uma liderança forte não necessariamente é o cara que preencheu o álbum, tem as 30 características nele. Uma liderança forte é aquele que consegue chamar pessoas que vão compor o time que ele precisa para atingir os objetivos que ele tem. Alguns grandes executivos, eles têm dificuldades de empreender, mesmo em pequenas empresas, porque eles nunca ou não tiveram muita oportunidade de dizer onde queria chegar. Ele recebeu o desafio de um conselho, de uma esfera superior, né? Então, a meta que você tem que bater é essa. E aí você vai se virar para chegar até lá. E quando você pega essa pessoa com a necessidade de estabelecer onde ele quer chegar e por que ele quer chegar lá, por que é importante, ele tem dificuldade. Sim. E aí o negócio patina na origem. Porque ao ter essa dificuldade, você não consegue muito escolher o que você quer. Exemplo prático. Uma vez eu estava ainda trabalhando no escritório em São Carlos, analista de atendimento, na época eu não estava gerenciando, e ligou um cliente, passou a ligação para mim e falou: olha, eu cansei de ser executivo de multinacional, eu estou muito estressado, eu quero viver, então eu vou abrir uma empresa. Primeiro erro, se você acha que você vai empreender para tirar férias, esquece, amigo. Assim, nos primeiros anos você vai trabalhar duro, e até você conseguir organizar e ter os controles na mão, dificilmente você sai em férias. Agora, você está 20 anos trabalhando e está se identificando com o que eu estou falando, falando, nunca eu tirei férias em 20 anos. Está errado também. Porque você é tão centralizador que você não consegue delegar as coisas e mensurar o resultado do que você delegou, né? Mas quem começa trabalha muito, é inevitável. O primeiro desvio de expectativa, né? Eu vou empreender, montar uma empresa e vou continuar agindo como executivo. Tenho equipe, mando, não que o executivo trabalhe pouco, mas não vou me envolver no processo e vai se envolver bem. Eu falei, bem, mas o que você está pensando em montar? Estou pensando em montar uma fábrica de paçoquinha, de doces de amendoim caseiro. Outro erro, se é caseiro, não é indústria.
Então você pode montar uma indústria tipo caseiro. Você quer ter a qualidade e a individualidade do artesanal é uma coisa. Você quer ter a produtividade, a padronização do industrial é outra coisa. Tem mercado para as duas coisas. Sim. Expectativas que diferem dos dois produtos. Né? Muito bom. E aí fiz a pergunta, mas quanto que você quer ganhar? Prolabore, salário que a empresa vai te pagar. O lucro é da empresa, o lucro não é do empreendedor. Eu preciso ter fixo o que eu quero. Eu não quero ganhar menos do que eu ganho aqui. Falei, amigão, pelo modelo de negócio que você está colocando, a empresa não vai dar de faturamento o teu salário. Não adianta você querer ganhar 50 mil reais por mês sendo proprietário de um único carrinho de pipoca. Uhum. Nem que você venda coisas não legais ali. Acho que vai dar, né? Porque eu não estou aconselhando ninguém a fazer, né? Mas, então a atividade pipoqueira é uma atividade ruim? Não. A atividade não vai dar para você, talvez, a renda que você está imaginando. Então você precisa remodelar o teu negócio, você precisa trabalhar com pipoca especial, você precisa fazer alguma coisa diferente que amplie a tua rentabilidade. Sim. Então tudo começa, veja que uma série de equívocos foram cometidos porque o objetivo inicial não estava bem claro. Então, quando você pega, eu me fugi o nome agora da senhora que a gente atendeu lá em Diadema, quando estava no ABC, e ela tinha perdido a casinha dela num incêndio que pegou fogo no barranco, né, na comunidade, e estava com a filha adolescente e precisava de alguma renda. Quando a gente conversou com ela tinha muito claro quanto ela precisava de renda mensal para poder ter o mínimo de dignidade, sustentar a filha e se reposicionar. Ela sabia muito bem. E a atividade Brigadeiro Gourmet e Bolo de Pote, que ela foi o curso que ela fez em parceria com a ONG Beija-Flor, que tem lá em Diadema, muito bacana essa ONG, dava a possibilidade do ganho que ela precisava. Sim. Então ela saiu do curso sabendo fazer o que não sabia e recebeu a carga de gestão para minimamente fazer quanto custa cada brigadeiro, cada bolo de pote e entender como é que seria a oferta. Né? E prosperou. Uma vez que a gente conversou com ela estava querendo ter um ponto fixo e estava querendo saber como é que usa Excel. Olha, veja, que incrível isso. Não é necessário que você domine, né, KPIs, OKR, né, que você saiba quem é Philip Kotler, que você saiba quem que é Michael Porter, não. Os conceitos de gestão e as contas necessárias para controle financeiro você resolve numa calculadora que custa, sei lá, R$2, R$3. Antes era R$1,99, agora tem subido. São fundamentais. O resto é disciplina. Minha mãe empreendeu a vida inteira. Ela nunca usou nenhum sistema. Sim. Mas ela sabia, controlava todas as coisas dela do jeito dela e o caderno dela tinha todos os controles. Qualquer informação que você precisasse, você encontrava no caderno. Sim. Se ela tivesse o sistema, seria mais fácil? Obviamente. Seria muito mais fácil. Sim. Mas o controle não tem que ser sofisticado também. Mas você precisa saber onde você quer chegar. Muito Resposta bom. cumprida. Acho que eu respondi. Total. A gente teria, a partir dessa sua entrega de experiência e referências, né, uma primeira fase, porque necessariamente eu não preciso de um modelo, né, que você falou, OKR bem definido, né, KPIs e tudo mais, porque isso é Me permita cortar. Essas coisas são nomes que você coloca para objetivos e metas, né? Nomes bonitos, né? Isso. Que tá legal, é bacana o método, né? É bem legal. Eu uso o método para fazer a gestão do escritório, né? A gente tem OKRs. Mas que não adianta nada eu implementar se eu não tiver claro por que eu quero chegar lá. Onde eu quero chegar, porque eu quero chegar. Deixa eu reforçar só esse ponto. Tem muito empreendedor que tem crise existencial ou perde a família ou não consegue ter a equipe junto porque ele não é capaz de dizer onde ele quer chegar e por que é importante chegar lá. Marcelo, meu querido, se eu chamasse você para alguma aventura sem explicar direito por que essa aventura é legal, onde nós vamos e o que a gente vai ter de resultado final, você viria comigo? Por mais amizade que você tem? Não. Se você viesse, ia vir muito desconfiado. E no meio do caminho você ia, de repente, me largar ou fazer um motim. Vamos derrubar esse cara porque esse cara não sabe onde ele está indo. É o mesmo que uma família e um casamento para um empreendedor que não sabe o que quer, para onde vai. A família não consegue discernir por que é importante a carga de trabalho que tem. Então não tem nenhum problema em envolver a família dentro do negócio, desde que você profissionalize esse envolvimento, né? Não proteja. Organize, né? Isso. E a tua equipe não vai te seguir se ela não souber onde você vai. Me lembrei agora de uma coisa, veio um insight aqui. Tem um grande amigo meu, ele é gerente em Guarulhos, o Sérgio Gromick. Ele trabalhou nas Forças Armadas. E a gente estava discutindo equipe, e formação, e junção, modelos de liderança. Ele falou para mim, sabe, Sereninha,
Você sabe qual é a maior incidência de morte de oficiais em combates não convencionais? Como ele foi coronel do Exército, eu entendo que essa informação é fidedigna, né? Aham. Eu falei, não. Ele falou, tiro nas costas. Quando é que a tropa está disposta a dar um tiro nas costas de quem comanda? Quando quem comanda não é suficientemente confiável para garantir a sobrevivência deles. Veja que é combate não convencional, aquelas guerras esquisitas, sem propósito, né? E a mesma maneira dentro da empresa. Se a equipe que você lidera olha para você e office que esse cara não sabe onde está indo, de alguma maneira vão tentar te boicotar. Então, se você está tendo problema de turnover, alta rotatividade, falta de coesão, está faltando o pessoal trabalhar contigo, não é porque todo mundo é ruim, não. Já parou para pensar que não já parou para pensar que não é talvez o time, a empresa, o mundo está conspirando contra você, talvez seja você. Você consegue explicar por que é importante chegar lá? Seria então o quê, por quê e como? Isso. O porquê é muito importante. Porque é o propósito. Isso. Por que o William Concuanga convenceu o pai dele a desmontar a bicicleta num país miserável, onde era mais ou menos a referência que eu tenho, do tipo chegar assim, teu filho chega para você e fala, pai, vamos desmontar esse carro zero que você acabou de comprar? Porque eu tenho uma ideia aqui. De jeito nenhum. Por que ele convenceu o pai? Porque o propósito, a organização da ideia e o que ele queria com aquilo era muito claro. Sim. Eu estudei, eu prototipei, startup é muito importante nisso, né? Ele estudou, ele prototipou, deu certo o protótipo e validou, falou assim, dá pra gente tirar a água vai irrigar a plantação, vocês não vão mais passar fome e você vai poder vender milho e pagar minha escola. Uma bicicleta. Uma bicicleta que era um valor enorme. E o pai deu, cara. O pai deu a bicicleta e o pai tinha um propósito. O pai do menino é muito importante também, que o pai falou, eu não quero que os meus filhos se sujeitem à miséria de vida que eu tenho. Eu vou trabalhar, eu vou lavrar a terra, mas eles vão estudar. Ele tinha claro o porquê dele. Tinha um valor muito claro. Minha mãe tinha esse valor, né? Ela trabalhou, meus pais trabalharam porque os filhos estudassem. Eles tinham um valor muito grande nisso e a gente deve muito isso a eles, né? Mas no filme, esse valor do pai era importante. Todas as decisões da família eram norteadas a partir desse valor do pai. Que em algum momento foi exagerado, mas existia um valor. Sim. Então, o valor, onde você quer chegar, por que você quer chegar, aí o como você vai chegar, né, a resposta meio que deriva disso daí. As pessoas se perdem muitas vezes na pergunta que a gente faz para as pessoas que estão empreendendo, né? Tá bom, mas quanto você quer ganhar de dinheiro? O cara olha para cima assim. Muito dinheiro. Essa cara assim. Eu faço alguns workshops que eu já dei, um deles especificamente sobre educação financeira básica e prática. Porque eu vejo que, né, acompanhando muitas histórias, né, não tanto, lógico, muito pouco comparado ao quanto você já acompanhou na sua história, mas o pouco que eu já acompanhei, né, e já são bastante histórias, a maior dificuldade é educação financeira pessoal. E é uma educação financeira básica e prática. Que é o que você falou. Às vezes não tenho nem no celular, é no papel, que é o que tua mãe fazia, né? E aí eu faço uma pergunta muito legal para poder trazer essa percepção de valor, aonde a pessoa está e para onde ela quer ir, né? Eu pergunto para a pessoa, quanto você ganha? A pessoa fala, R$2.000. Quanto você quer ganhar? Quero ganhar R$20.000. Aí eu pergunto, quanto você merece ganhar? Aí a pessoa fica... Aí eu faço a pergunta por quê? Você está qualificado para receber aquilo que você quer ganhar? Talvez você esteja recebendo aquilo que você merece ganhar e precisa se qualificar para chegar naquele lugar que você tem como desejo. Ou até aquilo que organizacionalmente na tua cabeça é possível que você receba. Sim. Tem muito disso também. É muito e assim, o empreendedor no geral, né, muito dos meus empreendimentos, desses poucos que eu tive, começaram a dar certo, ou começou a dar certo nos empreendimentos porque eu me resolvi. Eu tive um modelo em casa de empreendedor. Meu pai veio do interior de São Paulo, começou como engraxate, depois teve boteco, padaria, frota de táxi, enfim, perdeu tudo. E eu vi esse modelo de fracasso. Mas eu vi um certo sucesso, porque meu pai nunca parou de trabalhar. E eu via meu pai empreendendo. Por isso que para mim é muito claro essa essência do empreendedor. Eu tenho um problema, eu tenho que trazer uma solução. Meu pai tinha que solucionar, porque ele tinha que colocar comida dentro de casa.
Então meu pai não foi pelas vias comuns, ele não foi CLT, ele não trabalhou para os outros, ele aprendeu a fazer, a conectar negócio, a aprender novas coisas. Meu pai já teve empresa de reciclagem. Eu lembro de visitar ele com meu irmão, quando meu pai tinha perdido tudo, minha mãe colhendo lixo nos prédios do Brooklyn e levando esse lixo para um galpão lá no Embu das Árvores, se não me engano, lá depois de Guarapiranga, lá para baixo, zona sul extrema de São Paulo. Um galpão velho, acabado, destruído, que era o que dava para alugar, e umas 4, 5 mulheres também com emprego, né, esses subempregos que a gente vê na periferia, fazendo a separação, né, do lixo para todos equipados, bonitinhos, sempre fazendo certo, correto, mas fazendo todo esse processo, né, da coleta ali do plástico, do lixo, plástico e latinha, né? Então eu sempre vi essa essência do empreendedor, mas eu não via a organização, porque meu pai tinha perdido tudo. E eu estava repetindo esse modelo. E o brasileiro repete esse modelo. Se eu não me engano, você com certeza deve ter dados mais atualizados, eu lembro de dados mais antigos. Cada 4 empreendimentos no Brasil novos, 3 dão errado. No primeiro, essa série segundo histórica ano. parou de ser feita, né? Então é difícil de fazer a medida. Mas o índice de insucesso é muito elevado. Ainda é, só que é difícil de citar uma fonte fidedigna. Você diria 70%? No horizonte de 5 anos chegou a ser acima de 70% das empresas. Chegou a ser quase 90% quando entrei no Sebrae, né? 10,1, né? Aí 10,3, né? Uhum. Em 5 anos. É muito difícil. E o Brasil também é muito volátil. A gente flutua muito economicamente. Agora essa volatilidade está no mundo todo, né? Uhum. Mas sem dúvida alguma, os que sobrevivem porque tem um propósito. E aí não tem propósito muito bom ou propósito ruim, é outra mentira também, né? Uhum. Seu propósito é ruim porque você tem o propósito de ganhar 5 mil por mês. Eu não discuto. Uhum. Eu não discuto Prolabore com ninguém. Uhum. O cara chega para mim e fala, eu quero ganhar 40 mil por mês de Prolabore. Eu faço as contas e mostro para ele o que tem que acontecer para ele ganhar 40 mil. E se o negócio do jeito que está é capaz ou não de dar isso. Aí eu faço uma pergunta para a pessoa, mas por que é importante 40 mil para você? Sim. E também não vou discutir valor, não vou fazer juízo de valor, mas a gente procura levar a pessoa a entender a importância disso. Tem uma empresa recente que eu estou fazendo mentoria, eu fiz um confronto desse com os donos, a gente acaba fazendo amizade, e eu não consigo modelar uma mentoria, eu estou percebendo nessa fase, eu não consigo modelar uma mentoria onde eu seja artificial, onde eu seja só sistemático, sabe? Aplique modelos, traga uma motivação, uma inspiração, até porque eu consigo fazer motivação e inspiração fácil, porque a minha característica de liderança se desenvolveu bem, mas eu olho o lado humano. E aí eu vendo essa discrepância, né, da expectativa, do quanto se bota, do quanto se retorna, como está sendo feito, né, a caminhada de tudo. E numa das reuniões eu falei, não faz sentido você botar o valor que você coloca e ter a expectativa que você tem. Então a gente tem que regular isso. Porque pegando o modelo de negócio, pegando planilha, pegando dados, pegando números, a gente vê um abismo. E é por isso que a frustração está gigantesca. Por isso que a dor é latente. Por isso que às vezes sangra o caixa, por isso que às vezes retira mais do que deve, vive num padrão de vida que não é adequado. Isso vem desde a pessoa que ganha, tem a CLT, que não tem problema nenhum também da pessoa ter vínculo empregatício. Você pode ser um intraempreendedor e você pode tomar uma decisão, eu não quero assumir riscos, eu quero ser muito útil dentro do mercado de trabalho e fazer uma carreira profissional. Não tem problema nenhum, cara. É incrível também. É legal, é incrível. Né? A gente está com o recorte de empreender aqui. Mas você tem problemas financeiros de ordem pessoal e ordem de negócio justamente por conta dessa falha do objetivo. Começa aí. O teste é aí. E o teste eu preciso saber onde eu quero chegar e o porquê eu quero chegar. Por que é importante? Porque também estabelecer, cheguei aqui, a gente estava conversando, falando de dieta, de comida antes, brincando com esse assunto. Né? 2023 e esse ano está dando certo a reeducação alimentar porque o hemograma deu muito errado. E aí, pela primeira vez, a meta de perder peso teve uma importância muito maior, né? Sim. Eu ainda tenho uma missão para cumprir com os filhos que eu tenho. Então eu preciso cuidar da... Então veja, a ideia, o objetivo de perder peso que me dá saúde passou a ter um significado além, que me levou então a estabelecer objetivos, planejamento e um caminho a perseguir. E aí, constância de propósito.
que é um outro problema que você fala, o brasileiro se perde muito, não tem controle e tal. A característica do nosso povo, aí tem todo mundo de teoria em cima disso, né? Também não quero criticar o brasileiro, só quero falar assim, né? A gente, não, o brasileiro é incrível. A gente falta constância de propósito. Uma dificuldade que a gente tem bastante com as empresas que a gente atende é a ideia de que existe uma solução. Olha, eu vou implementar aqui Lean Manufacturing, que é produção enxuta, organizar o processo, reduzir gargalos e tornar mais eficiente, né? Então tem consultoria, isso é feito, organiza, tal, beleza, e aí você tem um resultado bacana. Só que isso não resolveu para o resto da vida. Você precisa ficar atento o tempo todo em cima dos conceitos de produção enxuta, de eficiência de processo, porque vão surgir ineficiências ao longo da vida. Então não existe uma solução mágica, aplico uma única vez, nunca mais eu me preocupo, sempre vai dar certo. O tempo todo eu preciso ter a constância de propósito, né? O manter. Sim. O manter aquilo que eu estou fazendo. Isso também é uma característica brasileira muito imediatista, né? Você fala em longo prazo, a gente tem uma tendência de ter dificuldade de imaginar longo prazo, porque flutua muito as coisas, né? Mas o longo prazo é muito importante. Não prever adivinhar o futuro, né? Aqui, agora vou fazendo planejamento aqui, vai exatamente. Não. O planejamento, a leitura de cenário, permite que você identifique as flutuações que acontecem ao longo do caminho para que você tenha resposta de correção.